todos e todas. É um prazer estar aqui mais uma vez no CEAF. Muito obrigada, Marta. Muito obrigada aos nossos queridos servidores. Bom dia, Gabriela. Um bom dia muito especial para ti, para a colega Dani Reiser, que está lá de Agudo participando deste evento hoje, que tem por objetivo justamente encerrar os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Esses 16 dias iniciaram dia 25 de novembro. Foram diversas ações durante esse período por parte do Ministério Público, promovendo, mas também participando de ações com toda a rede de proteção. E hoje, então, vamos encerrar com a fala de uma grande colega, que é a Érica Canuto, que logo em seguida ela deve estar entrando, acho que já está conseguindo. Sim, já está conosco. Bem-vinda, Érica. Nos ouve bem? Estou ouvindo. Estou ouvindo sim, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Érica, eu estava aqui falando, então, da importância desse dia hoje para nós, que é justamente o 10 de dezembro, o dia que encerra os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Estamos aqui com a doutora Gabriela Souza, que é sócia-diretora da Escola Brasileira de Direitos das Mulheres, que hoje estará aqui ao final deste evento também assinando um termo de cooperação com o Ministério Público. Eu vou passar rapidamente a palavra para a doutora Érica, só para ela apresentar a escola e logo em seguida nós começamos, tá bem? Doutora Gabriela, desculpa, tá bem? Doutora Gabriela, vamos lá. Olá, bom dia a todas e todos. Que feliz estar aqui encerrando esses 16 dias de ativismo que não encerram o ativismo em favor dos direitos humanos das mulheres. A Escola Brasileira de Direitos das Mulheres surgiu na pandemia com uma lógica de capacitar mulheres advogadas em todo o Brasil para que atuem de forma militante na defesa dos direitos humanos em seus estados e nos seus nichos de atuação. Essa escola ela atende mulheres no Brasil e no exterior, em todas as regiões, com esse objetivo de levar a perspectiva de gênero para tanto processos quanto nós não falamos só com pessoas do direito, mas advogadas, assistentes sociais, cursos para militantes e formas de como acolher e de como fortalecer essa rede tão importante, sendo mais um instrumento, então, para que os direitos humanos das mulheres sejam atingidos. E aí, eu não sei se eu já posso falar. Daqui a pouquinho nós já conversamos sobre o termo. Eu não vou contar ainda sobre o termo, mas é com muita alegria que a gente, então, eu vou segurar, porque eu não vou conseguir falar sem contar. Então, é muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Muito obrigada pelo convite e pela parceria e pela atuação tão importante do Ministério Público sempre na proteção das mulheres do Brasil, do Rio Grande do Sul, e que faz com que diminuam as violências e que se deu uma oportunidade para as mulheres. Muito obrigada. Imagina, nós é que agradecemos, Gabriela, que já está nos prestigiando desde cedo. Então, novamente, bom dia a todos e todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube também. A Érica vai nos brindar, então, hoje com uma fala sobre acolhimento da mulher em situação de violência pela rede de proteção. Nós sabemos da importância que é como é importante nós sabermos acolher essa mulher, onde quer que ela procure ajuda, ela deve ser acolhida, ela deve ser ouvida, jamais culpabilizada ou mesmo revitimizada. Dani, a palavra está contigo, então, para apresentar a nossa convidada de hoje. Bom dia, Carla. Bom dia, Marta. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Érica. Bom dia a todos e todas. É uma felicidade poder estar falando aqui. E o significado do dia de hoje também, né? Estamos no Dia Internacional dos Direitos Humanos, encerrando os 16 dias de ativismo, e falar sobre o acolhimento, a necessidade do acolhimento, a necessidade da preparação da rede de proteção que vai fazer esse acolhimento da mulher em situação de violência. Nós sabemos, promotores de justiça,
que atuam diariamente nessas situações de violência, que recebemos esses casos de situação de violência contra a mulher, da necessidade desse acolhimento especializado. Nos grandes centros, nós temos uma maior facilidade pelos centros de referência, pela existência desses centros de referência. Em cidades menores, a exemplo de Agudo, nós temos uma maior dificuldade em relação a essa especialidade, porque nós temos um CREAS, em alguns municípios nós não temos nem CREAS, nós temos CRAS, ou assistência social, enfim, em que há um atendimento da população em geral e não há uma especialização para a mulher que está nessa situação de violência, o que também dificulta esse atendimento. A mulher muitas vezes acaba buscando esse acolhimento, buscando as instituições, buscando a rede e não recebe o acolhimento adequado, de forma que acaba se revitimizando, muitas vezes com um olhar de julgamento em relação a essa mulher, que deixa de buscar, né, que finalmente conseguiu se encorajar, se empoderar para buscar o auxílio da rede, e ao chegar nessa rede, muitas vezes ela não tem esse acolhimento, esse retorno, e acaba, portanto, regredindo nessa situação de busca de auxílio, de busca de ajuda, justamente porque essa rede não está suficientemente preparada para recebê-la, né? A nossa legislação já evoluiu muito, já estamos aí com 15 anos da Lei Maria da Penha, e progressivamente novas leis têm melhorado a situação de proteção para a mulher em situação de violência. A Lei Mari Ferrer, que é também uma evolução muito grande dentro do sistema de justiça, nas audiências em que essa mulher em situação de violência está sendo ouvida, também esse respeito que não deveria acredito eu que não deveria ter a necessidade de regulamentação da forma com que as audiências acontecem, porque a questão do respeito aos direitos humanos e da mulher que já está nessa situação fragilizada, nessa situação de violência e vulnerabilidade, precisa ter por parte dos operadores do direito também, né? De toda a rede, também dos operadores de do direito que estão levando, apurando os fatos que são trazidos à justiça. Então, é um olhar que deve se ter para toda a rede, né? Para todos nós operadores, todos aqueles que lidam com a situação da violência doméstica. E acredito que a doutora Érica é a pessoa ideal para falar, para tratar a respeito disso. Doutora Érica Canuto, promotora de justiça do Estado do Rio Grande do Norte, autora do livro A Masculinidade no Banco dos Réus, um estudo sobre gênero, sistema de justiça penal e a aplicação da Lei Maria da Penha. Também autora do livro Princípios da Lei Maria da Penha e a Garantia dos Direitos Fundamentais da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Doutora em Ciências Sociais. A doutora Érica, ela é bastante atuante nessa área, tem bastante experiência no trato com a rede de proteção e acredito que só tem a nos brindar mais sobre esse olhar sobre a rede e sobre o acolhimento da mulher em situação de violência. Doutora Érica. Bom dia a todas e a todos. Eu queria primeiro agradecer esse convite que me foi feito através da colega Carla Frois e dizer da minha alegria estar aqui com Marta, Daniela e todas as outras e outros que estão não só aqui dentro da sala, mas também acompanhando pelo canal do YouTube. Deixar um abraço especial da minha amiga Ivana e dizer que é uma honra, uma alegria estar compartilhando desde o Rio Grande do Norte com os colegas do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho algumas ideias que têm me inquietado, e isso, longe de trazer qualquer verdade, né, para absoluta, mas a minha intenção é trazer uma reflexão, trazer uma chance de reflexão, uma possibilidade de reflexão em relação a esse acolhimento, a esse atendimento, e eu não poderia fazê-lo sem antes falar um pouco sobre
esse tipo de violência que a gente está lidando, que violência, que tamanho é esse? Que dimensão ela tem, sabe? Então, eu queria falar um pouco sobre isso e, dentro do meu tempo, também falar sobre o acolhimento e como é que a gente deve ouvir, né? Qual é a nossa escuta, qual é o objetivo da nossa escuta. Vou pedir licença para compartilhar a tela. Acolhimento, né, da mulher em situação de violência doméstica e familiar pela rede de proteção, né? Então, é um tema bastante amplo, é vasto, né? A gente vai falar de violência, de acolhimento e rede de proteção. E antes disso, né, a gente está vivendo, assim, 16 dias de ativismo, já nesse último dia, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos, e a gente tem que lembrar sempre que direitos humanos, defender direitos humanos é defender a lei, não é? Não é, como o senso comum muitas vezes pode pensar que isso é ser conivente com o crime, com a pessoa que comete, mas, na verdade, direitos humanos, a gente fala que é cumprir a lei, né? Há direitos que são inalienáveis, inafastáveis da condição do ser humano. Então, liberdade, igualdade, privacidade, paz, são direitos que a gente não pode, né, abrir mão, são íncitas à condição do ser humano. Mas para falar um pouco desse tipo de violência, das diversas formas, entre racismo, entre violência contra idoso, contra criança, contra pessoas LGBT, contra intolerância religiosa, sabe? Então, dessas diversas formas de violência, né, ou violações de direitos humanos, nós vamos falar um pouco sobre a violência doméstica e familiar, a violência contra a mulher. E eu queria passar aqui 4 imagens, só as imagens, e a gente vai conversar um pouco sobre esse tipo da violência. Imagino que todo mundo se lembra, essa imagem foi realmente modificada para que essa menina não fosse identificada, não é? Mesmo que esteja na internet, mesmo que esteja sendo divulgado, eu prefiro que ela, né, eu mesma não divulgo e tenho essa forma, né, de atuação, não divulgar o nome da vítima, salvo se ela mesma quiser divulgar. Então, todo mundo viu isso, né, uma aula, um ambiente escolar, um ambiente de aprendizado, o professor pergunta se ela passou um lubrificante quando eu ia fazer, né, ele estava ensinando a entubar um paciente, e ela disse que não passa, não tinha passado. E ele disse, quando você for estuprada, você vai escolher se é sem lubrificante ou com lubrificante. Então, foi uma cena chocante, filmada. Não quer dizer que essa cena é inédita, isso não significa que é inédita, significa que foi filmada. Significa que nós estamos vivendo uma era em que essas situações elas são divulgadas na internet, mas que essas situações sempre aconteceram, estão acontecendo, mesmo sem serem divulgadas ou filmadas. Essa segunda cena, né, levarei duas, a loura do homem tal, e certamente, né, depois houve uma divulgação, né, que isso numa sessão, no início de uma sessão de um julgamento, né, ela não era sobre julgamento sobre mulheres, mas a conversa era sobre mulheres, né, de levar mulheres e realmente oferecer mulheres como uma mercadoria para um outro homem. Esse outro foi foi lá na região norte, alguns dizem que foi em Belém, outros dizem que foi em Rondônia, eu não tenho certeza, então eu só sei que foi publicado no Diário da Amazônia, e foi uma criança, né, que pediu socorro através de uma anotação numa prova. Na prova disse, olha, minha mãe apanha, né, e eu queria que você me ajudasse, chama a polícia. Eu sou uma menina de 8 anos. Eu chamei a polícia para mim, né, a polícia foi chamada, e o que aconteceu é que essa mulher, ela disse que não apanhava, ela negou que realmente sofria violência, e as crianças foram levadas para um abrigo, né? Foram abrigadas, as crianças, né? E a mãe negou. Então, talvez essa intervenção a gente deva pensar e repensar como é que a gente está fazendo a intervenção em casos de violência. E teve, por último, esse caso que foi de hoje, né? Foi divulgado hoje. Uma passageira de um Uber pulou do carro, movimento, na Marginal Tietê, para fugir de um assédio. Ele disse, agora somos só nós dois, vamos ficar juntinhos, né?
Tudo que acontecer comigo vai acontecer com você. E ela pulou, né? Ela pulou, ela fugiu dessa violência. E o que a gente vê é que a gente lida com a violência contra mulheres, violência de gênero contra mulheres, com um risco que é previsível e perfeitamente evitável. Não é surpresa para ninguém uma mulher ser assediada em um transporte coletivo, um transporte privado. Não é surpresa para ninguém o risco que uma mulher corre de ser estuprada. Não é surpresa para ninguém mulher ser vítima de violência doméstica ou de feminicídio. Não é surpresa o assédio nas redes sociais, não é surpresa o assédio no local de trabalho. Então, e a desigualdade não é surpresa para ninguém. Isso é algo que já está dito. Nós somos o quinto país há quantos anos? O quinto país que mais mata mulheres no mundo. Então, nós temos um quadro estável e previsível de violência. Nós não temos nenhuma surpresa aqui na pandemia, um momento que as coisas se agravam, que as situações se agravam, como disse Simone de Beauvoir, obviamente se agrava para a parte mais vulnerável, para quem está em estado de vulnerabilidade. Mulheres perderam mais o emprego, 40% das mulheres passaram a cuidar de alguém, acumular, né, trabalho remoto com o trabalho em casa, com cuidado com os filhos, o remoto escolar dos filhos. Mulheres perderam, né, os postos de trabalho, foi quem mais perdeu foram as mulheres. 70% das pessoas que estavam à frente do enfrentamento ao Covid eram mulheres. Então, é um quadro geral que se agrava em qualquer tempestade. Havendo crise econômica, crise social, crise política, esse quadro se agrava, mas ele já é um quadro grave e estável, que ele é previsível. Então, eu lido com uma situação absolutamente evitável. Quando a situação é previsível, eu tenho como Estado, eu tenho que me adiantar nas políticas públicas de enfrentamento, de evitabilidade. Então, isso vem de um dever que a Corte Interamericana nos colocou, especialmente no caso Maria da Penha. O caso Maria da Penha, que foi julgado em 2001, há 20 anos, e o mês passado a gente teve um julgamento também de feminicídio na Corte Interamericana. Depois de 20 anos, não fizemos o dever de casa. Há 20 anos, a Corte Interamericana disse: vocês não julgam, vocês não protegem suficientemente as mulheres. Façam leis, façam políticas públicas, falem nas escolas. Depois de 20 anos, vem outra condenação. Dizendo, né, vocês continuam sem cumprir, vocês continuam sem proteger. Embora a Lei Maria da Penha, vocês, olhem só, aplicaram um foro privilegiado de maneira errada, para proteger alguém nesse processo. Só que não foi as mulheres. Então, depois de 20 anos, sofremos uma outra condenação, agora, mês passado. Então, a Corte Interamericana fala da devida diligência, e nós temos o dever de ser diligentes, né? O Estado, União, municípios, né? Porque há um padrão sistemático de violência de gênero no país. Existe um padrão sistemático, ele se repete. Todo dia a gente vê notícias que são, na verdade, a mesma coisa. Elas vão mudando a mulher, mudando o Estado, mudando as circunstâncias, mas é a mesma violência de gênero contra a mulher. Padrão sistemático, que cria um quadro de perigo geral para as mulheres. Há um risco geral. É um risco geral, né? Perigo mesmo para as mulheres. E essa previsibilidade, ela gera um dever de evitabilidade. O Estado tem que evitar, o Estado tem que se adiantar, tem que fazer políticas públicas de enfrentamento, de igualdade, porque a desigualdade de gênero gera a violência de gênero. Desigualdade social gera violência urbana, desigualdade, sabe, política gera violência política e assim por diante, né? A desigualdade de gênero. E vamos falar aqui sobre gênero mesmo, né? Então, gênero, o que é gênero? Quando a gente diz é de gênero, violência de gênero contra a mulher. Gênero é um espaço simbólico que tem um sentido estruturante, quer dizer, está no nível do simbólico, mas tem um sentido que nos estrutura enquanto sujeito, a subjetividade. Isso modela nossos comportamentos, sentimentos e, principalmente, as crenças. O que a gente acredita. Então, esse espaço simbólico, ele está estruturando a minha forma de pensar, a minha forma de agir.
e como eu me sinto, ou como eu sinto em relação a determinada coisa. Então, é um jogo de pode e não pode, né? Gênero, pode e não pode. E desde sempre, desde que nascemos, né? As coisas são colocadas, né? A cultura nos coloca em lugares diversos, né? O homem, papel do homem, papel da mulher. Quando o médico diz, vai nascer uma menina, a gente pensa qualquer coisa. Pensa qualquer coisa menos em gênero. Você pensa que está determinando o sexo, mas, na verdade, você está vaticinando, você está indicando caminhos, ou perspectivas, ou sonhos, ou como será criada aquela menina, como será socializada, educada para o lar, né? Minha filha, pega essa bonequinha, aprenda a trocar essa fralda, pega essa mamadeira, olhe, sabe varrer uma casa, você sabe cuidar, sabe cozinhar, você precisa aprender para cuidar da sua casa, do seu marido, né? Então, essa mulher que é criada para ser mãe, né? É cobrado isso dela, seja mãe, cadê o menininho? Não vai ter filho, não. Casar, ter mãe, né? O sucesso da vida de uma mulher é um casamento. E ter filhos, e esses filhos você tem que sacrificar por eles, você tem que largar tudo, você tem que abrir mão de qualquer coisa, do sono, dos sonhos, né? Do trabalho, do estudo, porque você tem filhos, né? Isso é feito para funcionar dessa forma, né? É um ciclo que se alimenta de cobranças em relação à mulher para que tudo aconteça dessa forma. Em relação ao homem, né? Menino, você vai para a rua, você vai ser um grande homem, você vai ser um vencedor, você, sabe, você é homem, não chore, você não deixe mulher mandar em você, não, sabe, não seja homem, você tem que sempre agir com força, você essa pessoa, menino é assim mesmo, menino age com violência, menino é meu bagunceiro mesmo, né? Então, são máximas que são colocadas no nosso processo de socialização e ainda passando um legado, né, de patriarcado, porque enquanto os pais dominam, né, as mulheres, as filhas, quando o menino vai crescendo, ele vai recebendo também esse poder, sendo empoderado. Vá com sua irmã, cuide dela, olhe o que estão fazendo, não deixe acontecer isso com sua irmã, você é o responsável pela sua irmã, passando de pai para filho, né? Esse homem, né, nesse processo de socialização, essa construção dessa masculinidade, que muitas vezes é tóxica, que muitas vezes é nociva, né? Ele passa pelo processo, né? E são processos que se constroem de maneira individual, né? Cada homem de uma maneira, né? Ele vê de uma forma, subjetividade, mas também estrutural, porque essa estrutura de gênero, né? Ela está impregnada nas instituições, na justiça, na política, né? Nos órgãos, na igreja, na família, né? Na escola, está impregnada, aquele pensamento, aquela cultura, né? Ela está hierarquizada, né? Hegemônica, ela está impregnada nas instituições, por isso que às vezes é imperceptível, a gente não consegue perceber, porque ela está tão naturalizada, né? Então, muitos homens, isso aqui é uma pesquisa do Papo de Homem, bem interessante, de muitos homens, mais de 56%, gostariam de uma relação mais próxima, de afeto, eles queriam falar de sentimentos, talvez, quem sabe, chorar, quem sabe dizer que está com medo, dizer que, poxa, está em dúvida, né? Querer a ajuda de alguém, não quer dar conta disso sozinho, né? 44% eles se sentem muita pressão por ter que ser o sustento da casa, ter que ser o provedor, né? Culturalmente colocado, e 54% dos homens dizem que queriam explorar outros talentos, sabe? Mas eles têm medo de ser chamado de frouxo, de fraco, né? Homem não. Se de repente entrar no yoga, uma balé, sei lá, uma dança, outra coisa que ele imagina, né? Essa masculinidade tóxica, ela começa na infância, vai pegar todas, parece que é uma menininha, menino não chora, menino é agressivo, seja homem, isso é coisa de menina, mas isso continua também na adolescência, parece uma mulher, chora como mulher, homem não sofre, vai para frente, arranje outra, meu filho, homem não sofre, seja homem,
gosta de rosa, parece que é gay, sabe? Então, tudo é colocado e isso sendo moldado de uma forma que é como se existisse um lugar, uma forma de ser, que a gente chama de masculinidade hegemônica, que é o que Connell, né, um autor muito interessante para estudar, ele fala sobre que os homens mais ou menos se aproximam de um tipo ideal de masculinidade que ela nunca foi atingida, mas que os homens mais ou menos se aproximam ou se afastam desse tipo hegemônico. Então, essa violência contra a mulher, o que é que isso tem a ver com a masculinidade? O que é que tem a ver com o gênero? O que é que tem a ver com tudo isso que eu falei até agora? Nossas sociedades ocidentais, elas associam a masculinidade à violência e virilidade. Então, não, você não é homem, não. Você não tinha homem nessa casa, não. Isso significa você chamar, você impulsionar e até chancelar para que esse homem use da força, da violência para resolver as questões da vida. Não tem homem nessa casa, não? Aconteceu isso aí, vocês deixaram, tem homem, não? Você que é o homem da casa, sabe? Então, e a virilidade, não dizer não a uma mulher, ou ter que a todo tempo estar forte, disposto sexualmente, viril, né? Na verdade, ter muitas mulheres, sinônimo de muito, a masculinidade muito mais alta, né? Macho mesmo. Os homens têm que provar nessa cultura machista que são machos. Eles não provam só que eles são homens, eles provam que são machos. Eles nos grupos, eles contam piadas e falam, né? Isso é aprovado pelo grupo. E toda hora você é reclamado, você não é homem, não. Mas existe daí uma responsabilidade que é individual, né? Que o homem pode dizer não a essa masculinidade tóxica, ele pode refletir e dizer, eu não quero isso para mim. E existe uma responsabilidade que é coletiva, que é em nível estrutural, das políticas públicas, dos serviços, né? Responsabilidade individual, cada homem tem uma responsabilidade de se avaliar, se autoavaliar e verificar se ele quer continuar, mesmo com tudo favorável, todos os privilégios, tudo que se fala, ele quer continuar, não é? Adotando essa posição de masculinidade nociva, tóxica, ou se ele abre mão disso, sabe? Em razão de uma igualdade de gênero. E a responsabilidade coletiva é das políticas públicas. E aí, a gente tem um grande marco, né, em relação a isso, que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tem uma história, né, que a gente não precisa remontar, mas o Brasil foi condenado, a lei que foi construída pelos movimentos sociais, movimentos feministas especialmente, e por juristas, né, consórcio de ONGs, e essa lei é uma lei democrática, foi construída e debatida nas todas as regiões do país. Né? Eu me lembro que eu participei, não sou muito velha, não, mas eu participei da discussão da Lei Maria da Penha no meu estado, né, que foi um lugar que foi escolhido pela então relatora para também debater, antes já de 2006, se não me engano foi 2004 ou foi 2005, que veio para cá, já não me lembro mais essa data, o ano preciso, mas me lembro da discussão. Bom lembrar que essa Lei Maria da Penha é um microsistema protetivo, então, do mesmo jeito que foi criada a lei que protege criança e adolescente, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, sabe? Então, foi criada também uma lei que protege mulheres, é um microsistema protetivo. Ele gravita em torno da família, né? Esse microsistema gravita em torno das leis que são gerais, que são para todos, mas ela, como é uma lei especial, ela se aplica em primazia, ela tem a preferência, né? Que é o que eu falo lá nos princípios da Lei Maria da Penha. Um princípio da proteção integral, princípio da presunção de vulnerabilidade, princípio da prioridade, princípio da especialidade e muitos outros, né? Princípios que são falados nesse livro, né? O que é que essa lei traz? Essa lei traz um microsistema. Nem em todos os casos você vai olhar para ele e vai ver um artigo específico falando exatamente daquela minha situação. Mas eu preciso dos princípios, porque os princípios são valores, são comandos de efetividade, né? De otimização desse preceito e eu tenho que observar para analisar qualquer caso.
A Lei Maria da Penha não é uma lei contra homens, mas é uma lei que foi pensada para proteger mulheres. É um microsistema de proteção. Não é uma lei punitivista, mas é uma lei protetiva. Esse é o DNA da Lei Maria da Penha. É uma lei protetiva. E por que, então, com todas essas leis, com todo esse sistema, e a pergunta que vai direcionar o nosso atendimento, na hora que eu já estou caminhando para falar sobre atendimento, a gente precisa entender como é essa dinâmica desse tipo de violência, por que as mulheres voltam, por que elas chegam lá na promotoria e dizem, doutor, eu vim aqui tirar a medida protetiva porque eu vou voltar para ele. Eu acho que ele não vai fazer mais nada, não. Doutor, eu vim aqui porque a mãe dele pediu, meus filhos, eu não quero o mal dele, eu não quero esse processo mais, não. E às vezes elas voltam para ele, ou demoram, vão na promotoria só para se informar e não denunciam, não quero denunciar. Eu não quero denunciar. Ou voltam para ele. Ou às vezes também a história muda. Era uma história, agora é outra. E como é que a gente vai compreender o tamanho, a dimensão dessa violência? Eu preciso ter algumas premissas para mim em relação ao atendimento. Eu preciso entender que os homens, eles não são estranhos para essas mulheres. Eles têm um vínculo de afetividade com elas têm um vínculo de afetividade com ele, se preocupa com ele, se sente culpada pelo que pode acontecer com eles. Então, é difícil denunciar o irmão, o pai, o padrasto, o marido, o companheiro, o ex-namorado. Ele não é um estranho que furtou a bolsa dela na rua e ela vai reconhecer. E ela quer que ele seja responsabilizado. Na verdade, existe um conflito muito grande entre a proteção e a necessidade de responsabilização. E ela está lá com um envolvimento emocional. Quando eu recebo essa mulher, eu preciso entender que foi muito difícil para ela chegar ali. Quando eu recebo essa mulher, eu recebo um processo na delegacia, eu não posso tratar como um processo comum. Não é fácil. Essa mulher que foi denunciar o dia tal a tantas horas, ela tem uma história. Ela não é fácil para ela chegar até a delegacia. É difícil ir na delegacia, é difícil, né? É longe. Não é porque assim, o caminho é distante fisicamente, mas é porque é distante emocionalmente. Ela não cogita que isso vai determinar numa delegacia. Então, algumas mulheres nem sabem que a violência que elas vivem, o que elas vivem, aquela relação é abusiva, que isso é violência. Ah, isso é violência? Ele me chamar de doida, ele me chamar de, sabe, que eu não tenho, não sei fazer nada, que eu não sei nem mexer num telefone, que eu não tenho capacidade para mexer num telefone. Como isso é, sabe, isso é violência. Então, elas têm medo de não acreditarem nela, né? Como é que, não sei se vocês viram, um caso agora de Recife, ele era um funcionário de servidor público, né? Defensor de direitos humanos. E ela denunciou. E ela disse no depoimento dela, aí, que está aí na internet, eu não vou dizer o nome dela, ela disse, como é que iam acreditar em mim? Quem ia acreditar em mim? Ele recebe prêmios e ele é um defensor aí dos direitos humanos. Ela tem medo da narrativa dela não ser considerada. Ela passou por isso sozinha com ele. E ele disse, você é doida. Eu não bato em você, você é maluca. Você toma remédio, você é uma maluca, sabe? E você é dependente de remédio, ninguém vai dar credibilidade a você. E ela realmente acredita que ninguém vai dar valor à palavra dela. Ela tem vergonha. Não é fácil dizer que foi vítima de violência. Tem vergonha na autoridade, tem vergonha de chegar lá na autoridade e dizer, ou o delegado, a delegada, a promotora, o promotor, no CREAS, o juiz, tem vergonha de dizer ao advogado, tem vergonha de dizer à família. A família dizer, os amigos saberem que ela foi vítima de violência. Então, há toda uma questão subjetiva em relação à mulher que a gente, muitas vezes, alguns profissionais ficam com raiva da mulher porque ela diz que porque ela não quer denunciar, porque ela não quer dar o depoimento, porque ela não vai a denúncia não anda. Mas a gente tem que compreender tudo isso, todas essas nuances e encontrar estratégias para acolher essa mulher, apesar de tudo isso, do envolvimento emocional, do medo,
o sentimento de culpa. Ela se sentiu culpada. Ah, mas se eu não tivesse falado com o meu vizinho, ele disse que eu não falasse com ninguém. Se eu não tivesse falado com o vizinho, talvez não tivesse acontecido. Se eu não tivesse parado de trabalhar, se bem que eu devia ter parado mesmo. Então, elas se sentem culpabilizadas e sentem culpa. As pessoas a culpabilizam e elas mesmas se sentem culpadas. Tem medo que ele perca o emprego, tem medo que ele seja preso. Elas perguntam, doutor, ele vai ser preso? Mas e o trabalho dele vai atrapalhar? Não, porque ele está fazendo um concurso, aí vai atrapalhar a vida dele, ela toda machucada, toda, sabe, dilacerada. Mas ela pergunta se ele vai sofrer alguma coisa. Ela tem certezas em relação ao que pode acontecer com ela e com os filhos. Tá bom, eu estou aqui denunciando. Você está dizendo que eu vou receber uma medida protetiva. E aí? Eu vou para onde? E até sair essa pensão alimentícia, e até resolver quem vai ficar com essa casa, e até resolver. E esses meninos? O que é que vai acontecer comigo e com meus filhos? E agora, e daqui para frente, né? O que é que vai acontecer? E a pensão alimentícia não cobre tudo, não cobre o aluguel, não cobre tudo. O que é que vai acontecer com a minha vida? Então, há muitas incertezas rondando a cabeça dessa mulher. E eu preciso estar ciente de que essa mulher que eu estou atendendo, ela, mesmo que ela não diga, tudo isso passa pela cabeça dela. Essa mulher que a gente atende, ela vai sofrer um processo de inversão de culpa. Ela começou com todas as incertezas. Quando chega lá no processo, vem lá, mas ela que fez isso, ela provocou. Olha que ela, olha o Instagram dela, olha quem é ela, você sabe quem é ela é louca, ela toma remédio, olha aqui a receita. Ela é louca, ela não acredita na palavra dela, a mulher mente. Então, ela vai sofrer um processo de inversão de culpa, que é mais uma violência, né, que ele está cometendo contra ela, um processo de inversão dessa culpa. Foi ela que provocou. Como disse um homem lá no grupo reflexivo, que a gente tem aqui, ele disse, eu não bati nela, eu bati no atrevimento dela. Quer dizer, ela foi atrevida, ela quis liberdade, se achou cheia de direitos, e isso fez com que eu tivesse essa atitude, porque eu não tinha outra a tomar, né? Essa mulher, eu penso muito, eu olho para as imagens aqui e eu fico pensando demais, sabe? Sobre esse processo de devastação que essa mulher sofre ao longo de anos e anos de violência, que a gente só pode dizer que é um dano existencial. Não é um dano moral comum, não. Não é um dano psicológico comum, não. O que é, como é, quem dá conta, quem repara tudo que ela deixou de viver, que é o dano existencial. A escola que ela não foi, o trabalho que ela não foi, o que ela não conseguiu avançar na carreira, os aniversários de família que ela não frequentou, o que ela deixou de conviver bem com os filhos, que deixou de ter paz, de ter felicidade, de ter tranquilidade para viver a vida dela, que sofreu danos emocionais que não são captados muitas vezes por um laudo psicológico. Diz que ela está com tudo isso, mas não pode dizer de onde veio. De onde veio? E a gente sabe de onde veio. De anos e anos e anos de violência que essa mulher sofreu e essa mulher hoje está devastada. Você encontra mulheres devastadas. Mulheres que não conseguem, a porta está aberta, elas não conseguem sair. Né? É esse o quadro. É esse o quadro. Há mulheres que estão muito seguras de irem. Tá, quero mesmo, não vou até o fim. Mas há outras que estão realmente nesse processo de devastação, que não acaba. Eu quero dizer uma coisa aqui muito séria. Para nós, do sistema de justiça, a sentença não encerra a violência. A sentença não encerra a violência. A medida protetiva pode não encerrar a violência. A gente tem que perceber que essa mulher precisa de uma proteção realmente integral, para que ela possa virar a página, ressignificar, dar um passo adiante. Nada repara, nada volta ao estado anterior. Mas se eu não perceber que ela precisa também de proteção na pensão alimentícia, na divisão dos bens, no divórcio, sabe, na união estável, quando ela está sendo acusada de alienação parental, se eu não perceber esse todo, eu estou ainda permitindo que situações, circunstâncias que favorecem a violência, que elas ocorram. Porque ele vai deixar o menino na porta dela e vai dizer, não gaste o dinheiro da pensão
com barra, não, viu? Fazer as unhas e você se cuida, eu não vou lhe sustentar, não, você não tem direito a nada, não vou lhe dar nada, sabe? Então, vou deixar esse menino aí que não está com a roupa limpa, não sei o que, você não cuida, você é uma péssima mãe, sabe? Isso tudo faz parte da mesma violência. Não é só a medida protetiva. A medida protetiva é um passo, e ela precisa ser analisada de uma maneira muito mais ampla, alcançar outras situações que favorecem a violência, né? Que são questões de família. Mulheres que são vítimas de violência, elas podem ter muitas consequências. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, distúrbios alimentares, insônia, estresse pós-traumático, pesadelos. Tem mulher que narra que tem pesadelo uma vez por mês, pelo menos uma vez por mês. Mulheres que já saíram da violência há 20 anos. Pelo menos uma vez por mês ela sonha que ele está lá e ele vai atrás dela e ele está correndo atrás dela e ele não deixa ela em paz e a perseguição, né? Estado de alerta, essa mulher vive em estado de alerta, não consegue entrar em outra relação, e os filhos também podem sofrer essas consequências, como se cortar, ter depressão, evasão escolar, suicídio, né? Então, são muitas consequências. Eu só preciso entender que o relacionamento abusivo, ele não é um episódio, como eu narro na minha denúncia. Eu digo lá, no dia tal, no dia tanto de tantas horas, em tal lugar, o acusado, o denunciado, agrediu fisicamente, né, causando lesões corporais na vítima tal, pronto. Eu narrei um episódio, eu preciso narrar. A técnica jurídica manda que eu faça isso. Mas isso que eu vou narrar, isso com certeza é muito maior. É um padrão que se repete. Nesse dia, ela denunciou. Eu preciso ter isso em mente. Não é um processo. Às vezes, porque os homens que respondem violência doméstica, eles são, na sua maioria, mais de 90% primários, bons antecedentes. E posam mesmo do primário com bons antecedentes. Foi só isso. Olha só aconteceu isso. Mas existe uma vida inteira, um padrão que se repetiu de violência. Só que a mulher, ela realmente denunciou, foi o momento dela, cada mulher tem seu tempo. Eu não digo coragem. Coragem toda mulher tem. A gente não pode separar mulheres que têm coragem das que não têm. Não é isso. Cada mulher tem o seu tempo, cada mulher tem o seu momento, e ela foi empoderada, alguém ajudou, as políticas públicas, a rede ajudou para que ela conseguisse romper essa violência. Não é um episódio, é um padrão. E essa violência, esse relacionamento abusivo, né? Ele vai dizer, tá ficando louca, essa coisa da sua cabeça, você não sabe o que diz. E a mulher, às vezes, está com autoestima tão baixa, que a porta fica aberta, mas ela não consegue sair. É o que a gente chama de feridas invisíveis. Se você olhar, a mancha já passou, já sarou a mancha, aquela manchinha roxa que foi ficando lilás e foi acabando, parando de doer. As marcas invisíveis, as feridas invisíveis, não deixam de doer. Elas não deixam jamais de estar ali, né? Latejando e dizendo, poxa, essa violência marcou a minha vida, marcou muito a minha vida. Esse relacionamento abusivo, né, esse abuso emocional, de xingar, botar para baixo, gritar, constranger, impedir que ela tenha contato com amigos, com familiares, não vai para o aniversário, culpar pelas atitudes abusivas dele, tá vendo? Eu vou agora, você fez isso, agora eu vou sair para o bar, e eu vou beber, e eu vou arranjar uma mulher, e vou não sei o quê. Ou então, eu só quebrei esse vaso por sua culpa, porque você fez isso, né? Culpa pelas atitudes abusivas dele. Ameaça cometer suicídio para impedir que ela termine o relacionamento. Se você me deixar, eu me mato. Ameaça machucar as pessoas que estão ao seu redor, fazer se sentir culpada e imatura, por não consentir relações ou atos sexuais, né? Ameaçar expor a sua vida, seus segredos, o que ele sabe de você, espalhar boatos sobre você, tirar os filhos, né? E aí a gente pergunta, por que ouvir essas mulheres? Por que é que a gente tem que ouvir realmente com os ouvidos, né, atentos? E aí agora eu falo sobre esse atendimento, sobre esse acolhimento. E pergunto, o profissional está pronto? A capacitação dos profissionais, nós profissionais e a rede como um todo, ela precisa ser constante. Nunca a gente
pode dizer que está preparado. Por mais tempo que a gente tenha de promotoria, de leitura, de pesquisa, sabe? De cursos, por mais que a gente tenha buscado a capacitação, a gente sempre tem que perceber que essa capacitação, ela ainda precisa de mais, ela é constante, eu preciso renovar, eu preciso saber algo novo, eu preciso conversar com mais pessoas, eu preciso dialogar. Trabalhar em rede, né? Nós não trabalhamos sozinhos, nós temos uma rede, nós temos uma... Quando os serviços trabalham, todos funcionam, você não tem rede. Rede é quando realmente o meu trabalho, ele tem a ver, ele se implica, ele tem uma corrente, sabe? Uma implicação com o outro. Não é ver o processo da delegacia, eu faço minha denúncia, mando para o juiz, isso não é rede, não. Rede é trabalhar conjuntamente. Eu receber o processo aqui e dizer, vamos marcar aqui um dia para a gente fazer um estudo de caso, a gente vai conversar sobre esse caso. A gente vai pensar alto em relação a consequências, sabe? O que é que pode acontecer nesse caso. Ouvir e legitimar a fala da mulher, que é o que ela precisa. Não é você dizer que ela está certa e tudo. Não, ouvir e legitimar. Poxa, como eu sei que é difícil para você, que bom que você veio. Ainda bem que você está aqui. Olha, aqui é a promotoria, aqui é o órgão que protege as mulheres. Eu estou aqui para proteger você. E existe uma rede de proteção de serviços que podem auxiliar em várias áreas da sua vida. E eu estou aqui para realmente acolher o que você está me dizendo. Pode dizer, pode falar que eu estou aqui para te ouvir, sabe? Então, legitimar é você dizer, continue, você está no lugar certo, você ainda bem que você veio. Eu queria mesmo que você viesse, porque eu quero falar com você. Eu não vou deixar você sair sem dizer tantas coisas importantes que eu preciso dizer a você. Isso é um atendimento que a gente precisa saber, que a gente precisa fazer, e não achar que isso é atendimento para ser feito só por psicólogo, não. Isso é feito também pelo promotor e pela promotora, pelo servidor, sabe? Pela rede como um todo. Ouvir, legitimar, acolher essa mulher. Perceber, sabe, que ela vem ali, às vezes ela está com a roupa do corpo, saiu de casa e disse, eu não sei se eu volto. Está tudo lá. E agora? O que é que eu vou fazer? Eu vim só me informar. E não deixa essa mulher sair sem você dizer tudo. Sem você dizer tudo que ela precisa ouvir, que é importante para ela. Perceber, né, que essa violência de gênero é estrutural. Olha só, quando ela me conta o caso dela, eu não vou pensar que é só com ela. Eu tenho que entender que ela é estrutural, que ela está impregnada, isso faz com que ela seja naturalizada e nem percebida. Muitos profissionais que atendem mulheres não percebem o tamanho da violência que essa mulher está sofrendo, porque a violência estrutural, ela é feita para isso, para colocar uma capa, para naturalizar, para deixar tudo, isso é assim mesmo, olha só, para não ser percebida, é invisibilizada. Considerar que a mulher pode estar confusa, prestem bem atenção. A mulher que a gente atende, ela pode estar confusa, ela pode estar insegura, ela pode não apresentar uma narrativa coerente, ela pode apresentar um comportamento de contradição, diz que quer, diz que não quer proteger, mas ela também quer se proteger. Ela quer que os filhos saiam daquela violência que não podem mais assistir, mas ela também quer, ela não quer que ele seja preso, com contradição, mas também não coerente, né? Ela pode se sentir culpada, apresentar descrença, que isso não vai resolver, não, eu vou morrer mesmo, eu sei que se eu sair, ele vai atrás de mim, ele me mata, sabe? Ou então, uma descrença que, sabe, com o próprio serviço. Eu já vim aqui tantas vezes, vocês não fazem nada, fui na delegacia, sabe? A descrença com o serviço, isso pode acontecer, isso faz parte do atendimento, isso pode fazer parte. Só que esse profissional, ele tem que fazer uma autoavaliação constante em relação a gênero. Eu tenho que pensar, Érica, vem cá, você pensa do mesmo jeito que você pensava há 10 anos? Se pensa, tudo errado. Se pensa o que pensava, a mesma coisa que pensava semana passada, está tudo errado. Porque a gente tem que fazer uma autoavaliação e melhorar. O que é que eu penso sobre esse caso aí que eu vi na televisão, que eu vi nas redes sociais?
Eu estou sendo machista nisso? Eu em casa, o que eu disse, o que eu fiz, será que isso não é machismo? Será que eu não estou tendo uma atitude, um comportamento machista? Então, assim, essa autoavaliação constante significa em relação a você. O que você pensa? Ontem eu estava fazendo uma fala sobre direitos humanos, falava sobre tudo, LGBT, fobia, sobre migrantes, sobre criança e adolescente, idoso, sobre racismo, e uma pessoa disse assim, a gente tem que fazer um atendimento, era sobre e ouvidoria, né? Quando a gente tem que fazer um atendimento que, mesmo que a gente não concorde com aquele direito, a gente tem que aplicar. Aí, bom, eu digo, bom, eu acho difícil, muito, muito difícil, eu nem sei como é que acontece isso, eu não sei dizer se realmente é possível uma pessoa que não concorda que isso é violência, trabalhar ou defender ou acolher esse tipo de violência. Se eu não acho que isso é violência, se eu não acho que isso é violação de direitos humanos, como é que eu vou acolher? Como é que eu vou encaminhar? Não é uma aplicação automática da lei que se encaixa no cara crachá de subsumir-se, né? Mas subsume-se algo tipo, não é o subsume-se, não é o cara crachá, mas é uma compreensão mais ampla dessa situação, dessa violência que essa mulher está vivendo. Então, é muito difícil, você não acredita que isso acontece com a mulher, que isso pode acontecer com a mulher, que uma mulher está nesse estado de vulnerabilidade, é muito difícil trabalhar com isso, é muito difícil acolher esse tipo de violência. Né? E aí a gente tem, muitas vezes, a violência institucional, porque esses profissionais precisam realmente estar capacitados e se autoavaliarem constantemente em relação a gênero, o que você pensa em relação a gênero. Para o profissional que faz a intervenção, a situação é pontual, que é uma demanda específica, mas para a mulher que está sendo atendida, a história é inteira, com todas as suas circunstâncias, variantes, e cada história é única. Não adianta querer colocar dentro de uma receita. Eu tenho, assim, 10 processos de lesão corporal, 10 de ameaça. Eles não são iguais, eles não são 10 de lesão corporal. Na verdade, são 10 histórias completamente diferentes. Pessoas diferentes, circunstâncias diferentes. Cada história de cada mulher é única com suas circunstâncias. A gente não pode usar generalizações ou receitas prontas. Para caso de ameaça é isso, para caso... Não pode. Não é compreensível isso. Mas é uma luz no fim do túnel, né? A gente tem hoje uma diretriz de atendimento, que é o formulário de avaliação de risco do CNJ, do CNMP, que é uma lei, né? A Lei 14.149 de 2021, foi inspirado em países como Portugal, Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos. São 27 perguntas que falam de situações de risco, né, para mulheres. Que situações podem aumentar o risco, não é criar a violência, aumentar o risco. Por que eu devo usar a avaliação de risco no atendimento do MP, do Ministério Público? A lei diz assim, que a aplicação do questionário às mulheres vítimas de violência, preferencialmente pela Polícia Civil, pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, dependendo de onde ocorre o primeiro atendimento dessa mulher. O ideal é que seja na delegacia. Se a delegacia fez, se veio incompleto, o Ministério Público pode fazer, pode chamar a mulher e fazer novamente. O ideal é que a mulher conheça o Ministério Público, saiba quem é o promotor, a promotora do seu caso, saiba quem é você, a quem pode buscar, né? Que ela não fique solta, receba um papel, a medida protetiva e fique solta. O Ministério Público tem essa vocação de defensor da vítima de vulnerabilidades. Então, onde ocorre o primeiro atendimento, o Ministério Público, se acontecer lá, ou se mesmo que já tenha ocorrido, nada impede que o formulário seja preenchido novamente. O formulário ele tem o objetivo de identificar os fatores que indicam risco, que aumentam o risco. Algumas mulheres podem ter mais risco do que outras, dependendo de situações. Por exemplo, ele usar drogas, ter problema de saúde mental, usar armas, não é? Isso pode aumentar o risco, não é que vai determinar a violência, mas aumenta o risco, porque você pode tomar outros caminhos, né, de proteção. Isso vai basilar a atuação do Ministério Público em relação à proteção da vítima, né? Então, o que é um instrumento importante para conhecer a história da violência,
Não é o dia que aconteceu, não. A história, entende, gente? A história da violência, o histórico, a escalada, como foi aumentando, como foi mudando. Poxa, como ela me contou aqui como é que está acontecendo. E eu fui percebendo como isso foi mudando. E demais elementos que permitam o monitoramento da situação. Você precisa estar sempre reavaliando ou refazendo o formulário, porque você vai reavaliando a situação, monitorando a situação de risco. E aí, tem uma arte de ouvir? Existe uma arte de ouvir? Eu falo de atendimento restaurativo, e aqui eu dou algumas diretrizes sobre esse atendimento, né? O atendimento restaurativo, não é qualquer atendimento, é um atendimento que você deve ouvir a história inteira da mulher. Quando essa mulher começar, se você chega e pergunta, eu estou aqui para te ouvir, pode falar. Você não faça a pergunta direta. No dia tanto de tanto ele fez isso é na audiência, porque você precisa realmente narrar, né? Tem um fato probatório, tem que contar. Mas você está fazendo um acolhimento, ela vai dizer, deixa eu contar do começo, aí muitas vezes o profissional corta a mulher. Diz, não precisa contar do começo, não, conta só do dia tal, tal, tal. Isso não é atendimento restaurativo, isso não é conhecer o histórico, a escalada da violência. Você deixa ela contar a história dela toda. Deixa, não tem assim, não tem problema se vai demorar, ela tem que contar essa história. Nós temos uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que veio com essa promessa de dizer que as mulheres agora têm um lugar para falar. A Lei Maria da Penha prometeu, é uma promessa que realmente tem que ser cumprida, que é uma lei que as mulheres, elas são protagonistas e elas vão falar, elas vão ter esse direito de falar. Então, vamos deixar essa mulher falar. Em algum momento desse processo, ela vai ter que falar. Ela vai ter o direito de falar. Não é ter que falar, mas ter o direito de falar. Deixe que ela fale, não corte, não diga que isso ou aquilo não é importante. Não isso não é importante, não. Quando você viajou para tal lugar, não. Legitime a fala dela. Poxa, que aconteceu isso com você, você deve ter sofrido muito. Eu imagino que deve ter sido muito difícil para você. Se implique no atendimento, que isso não é suspeição, isso é atendimento restaurativo. Diga que se importa. Sim, o que está acontecendo com você. Existe uma lei para lhe proteger. Sabe que existe uma lei Maria da Penha para lhe proteger? Existe esse órgão que eu estou representando, que é o Ministério Público de Defesa da Mulher, para proteger você, sabe? Então, eu me importo, sim. O Ministério Público se importa com você. Não levante suspeitas sobre a fala dela. Foi assim mesmo? Porque você tinha dito tal dia que era não sei o quê, depois disso não sei o quê. Não levante suspeitas sobre a fala dela, não a culpe, nem indiretamente, pela violência que ela sofreu. Mas se você tivesse... Mas ele tinha dito que você não, sabe, não fizesse isso, não a culpe, nem indiretamente. Mulher, você aqui de novo. Ai, meu Deus, e agora? Vai até o fim ou vai desistir de novo? Isso é um balde de água fria que você joga em cima dela, né? Eu só vejo a hora você morrer, mulher, porque você vem aqui de novo, toda hora a gente quer lhe ajudar e você... Não sei. Então, não diminua a responsabilidade desse autor, dizer, foi só empurrão, ele só fez isso com você, só fez isso nesse dia, então você está diminuindo a responsabilidade dele. Não sugira a desistência das medidas protetivas, não diga, tire as medidas, vai ser mais fácil, ou da denúncia, né? Não sugira que ela abra mão da denúncia, não diga que é difícil, que ela para provar o que aconteceu, que é melhor resolver a separação e deixe tudo para lá, abra mão, né? Não resolva a vida dela por ela. Isso daqui eu tenho experiência, né, em relação a isso. Quando eu entrei no Ministério Público há 24 anos, chegou a mulher, né, não tinha Lei Maria da Penha, 24 anos, né? Ela foi ser atendida, né? Ela disse que queria ser atendida e ela me mostrou vários machucados, tinha duas filhas, casada. Ele disse, ele toda semana agora tá bebendo e me bate. Aí na minha cabeça, o quê? Eu fui logo resolvendo a vida dela, de que ela vai se separar dele, ela vai ficar com a pensão, vai ficar na casa, a guarda desses filhos. E fui logo resolvendo tudo por ela. Ainda bem que eu não falei, porque ela chegou para mim e disse, doutora, mas eu não quero que ele seja preso. O que eu quero é que ele mude. A senhora pode dar uns conselhos a ele? Foi isso que essa mulher me disse. Isso daí foi uma
foi um caminho, foi um start de um caminho que eu segui durante toda a minha carreira, 24 anos no Ministério Público, de procurar essa resposta. Como é que ajuda essas mulheres quando elas não querem ou quando elas não se sentem ainda prontas para denunciar? Como é que eu posso protegê-las, né? E eu não posso resolver a vida dela por ela. Dizer, separe dele, deixe ele. Eu tenho que fazer tudo para protegê-la, de acordo e com ela traçar um plano, sabe, de autonomia, de um plano de empoderamento, um plano de segurança. Essa mulher, ela tem autonomia, tem vontade própria, tem liberdade. Eu não vou tratar essa mulher como incapaz, né? Ela precisa de apoio, conhecer os direitos dela. Então, o que a gente precisa é ser o apoio para ela, ajudá-la em um plano de uma vida sem violência. Vamos fazer assim, quem são seus amigos? O que você tem, sabe? Informe a mulher sobre as consequências dos processos. Não só negue informação, mesmo que ela não pergunte, olha, esse processo criminal é para isso, isso e isso, essa é a consequência. A medida protetiva tem essa consequência, esse outro processo tem. Informe a ela precisa saber a vida dela. Forneça informações sobre a rede de atendimento, onde é que funciona o CREAS, onde funciona o CRAS, onde funciona o centro de referência, onde funciona a delegacia, qual é o telefone, o que ela deve fazer em cada lugar. Forneça a ela os elementos. Isso é empoderamento. Empoderamento não é botar uma pessoa num lugar alto, não. Empoderar é dar conhecimento e essa pessoa assimilar que tem esses direitos e fazer valer. Tem uma frase de Jung que eu gosto muito, é essa daqui, que ele diz assim, conheça todas as teorias e domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Você perceber que ela tem esses direitos de pessoa humana e ela nenhuma mulher merece violência e que ela está devastada e que eu preciso ajudá-la, né? Fornecer os elementos para que ela se empodere e ela saia dessa violência. Já partindo para o final, eu quero dizer que toda mulher tem pelo menos 3 redes. É a rede pública de atendimento, que é essa rede que nós conhecemos, a rede de serviços, né, equipamentos. Tem uma rede comunitária, que são os vizinhos, os colegas de trabalho, são pessoas com quem ela pode contar. E tem uma rede pessoal, uma rede que ela tem de amigos, sabe? Aqueles amigos mais próximos, a prima, a colega de trabalho, a amiga, que ela manda tudo, que ela manda o áudio, que ela manda o vídeo, que ela manda o print da conversa. E a gente, no atendimento, nós temos que mapear essas redes para ela. No seu município, você tem a sua rede, está aqui a sua rede de atendimento. Sua rede comunitária, quem é? Onde é que você mora? Com quem você pode contar? Quem você acha que é vizinha, que talvez você, em uma hora de muito sufoco, de muita urgência, você poderia contar. E aí você vai mapeando com ela, aclarando para ela o que ela já tem, para que ela se sinta segura, para que ela possa usar, sabe? Para que ela possa realmente se identificar com esse apoio, com essa rede. Eu gosto muito dessa imagem. Quem é que não se seduz com a imagem da Mulher Maravilha com a cordinha dela mágica? Ou com qualquer outro super-herói que tenha uma corda, uma espada, sei lá, alguma coisa muito mágica lá. O Thor tem o martelo, né? E que ele vai lá e resolve tudo sozinho, sabe? Com poderes mágicos, os super-heróis. Eles trabalham sozinhos. Eles trabalham, por mais que tenha a Liga da Justiça, né? Mas eles trabalham sozinhos. Cada um tem o seu poder e pode resolver lá sozinho aquela história. Nós não somos super-heróis. Nós não trabalhamos sozinhos. Nós trabalhamos em rede. Trabalhamos como esses menininhos aqui, ó, e menininhas. Eles estão completamente unidos em rede, porque ninguém é maior do que o outro. Não tem chefe em rede. Não tem quem tem mais poder. Todo mundo é igual. Eu digo sempre que é peão de xadrez. Todo mundo é igual. Nós somos iguais às pessoas que trabalham no CREAS, no CRAS, no centro de referência, na delegacia, no judiciário, na equipe multidisciplinar, onde houver. Né? Nós temos essa mesma, cada um na sua atividade, cada um fazendo o seu, mas a gente precisa se comunicar. Né? Esse mesmo atendimento ele precisa ser não só no Ministério Público, mas na rede como um todo. Uma sugestão que eu dei aqui no Rio Grande do Norte para a rede
é que, geralmente, os serviços se concentram, especializados, se concentram nas capitais e nas cidades maiores, né? Mas existe a possibilidade de regionalização do atendimento especializado. Eles podem fazer pactos, fazer pactuações, né, para que em uma determinada região um município concentre esse atendimento, né, que fique em contato direto com o CRAS daquele outro município menor, com o CRES, onde houver. Outro caminho são os grupos reflexivos de mulheres, para conversar sobre os direitos mesmo, o que é que ela tem direito, sobre aí, a pensão alimentícia, sabe, que precisa buscar na defensoria pública. Lembrar que é difícil para a mulher, às vezes a gente diz denuncie, 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 e às vezes não tem uma pessoa que diga, vamos comigo na delegacia, vamos, eu vou com você, eu vou lhe acompanhar na delegacia. Você quer ir na delegacia? Eu vou com você. Não tem alguém que diga, vamos, eu vou com você na defensoria pública para você ir buscar a pensão alimentícia do seu filho. Então, assim, muitas vezes as pessoas denunciam, mas não, ela está lá em estado de que muitas vezes não consegue, né, tomar essa decisão, essa providência. Lembrar também que toda ação, todo comportamento importa para a violência e principalmente para a morte, que é o feminicídio, né? Desde a piadinha machista, aquela colocação no WhatsApp, sabe? Aquela objetificação das mulheres em propagandas, tudo isso importa, tudo isso concorre, né? É cultura, concorre para o machismo que mata. O que a gente quer, na verdade, é que dessa mulher ferida, a mulher empoderada, e que a gente realmente consiga, né, perceber nas histórias e conhecer as histórias, não só os números dos processos, mas as histórias dessas mulheres. E quando a gente percebe e vê que ela realmente virou a página, que ela andou, e ela, sabe, ela não olhou mais para trás, ela deu uma volta por cima, ela conseguiu sair daquela violência. Esse ato dessa mulher, sabe, ele tem um poder imenso para as nossas vidas, para o nosso continuar e para a vida de muitas e muitas outras mulheres, porque isso é inspirador, isso é inspirador. Nitidamente, gente, eu me emociono muito falando sobre isso, porque, assim, a gente vê todo dia, né, mulheres sendo violentadas, assim, e acusadas, e mulheres desistindo muitas vezes dos seus sonhos, da vida, né, sofrendo muitas outras violações, às vezes por falta de um atendimento acolhedor, especializado. Então, falar sobre isso, para mim, é como mais que uma fala, é uma missão mesmo, sabe? É uma coisa que eu tenho para mim, que esse é o caminho, é esse o caminho, não é outro. É esse o caminho e não é outro. Acolher mulheres, né? Realmente com o sentido de acolhimento, com o interesse, sabe, me se importando com cada vida. Me dê aqui, vem cá, vamos escolher aqui, vamos ver aqui sua história, mapeie para ela e construa com ela um plano de segurança, um plano para a vida com ela participando, e ela dizendo como é que ela quer, o que é que ela deseja. É isso, obrigada. Eu acho tão importante essa colocação, Érica, que trouxeste para nós, acerca de que a sentença não para a violência. A sentença, ainda que condenatória, ela não dá fim a esse ciclo de violência, ela não resolve a solução, e por isso é tão importante o trabalho da rede, né? Em muitos casos, a sentença condenatória, inclusive, traz uma angústia maior para a vítima, justamente porque ele respondeu esse processo preso preventivamente, por descumprimento de medidas protetivas já realizadas, e se ela não tem toda essa estrutura, toda essa rede trabalhando em prol da mulher em situação de violência, ela acaba se colocando numa situação emocional, esse dano existencial ainda aumenta, porque este agressor, ele vai sair da prisão e ela vai se sentir mais vulnerável, mais exposta justamente após essa sentença condenatória. E a importância justamente de estar a rede sempre se desenvolvendo, estudando mais e se autoavaliando na questão de gênero, justamente porque
a rede também traz esse machismo estrutural, ele vem com essa cultura machista e muitas vezes retrata isso no atendimento sem perceber, né? Por trazer já esses preconceitos e essa masculinidade tóxica, né? Da forma com que foi criado não só na família, mas também foi trazido por toda a rede, por toda a estrutura estatal que temos na questão da educação, enfim, nas mídias, né, e daquilo que a gente vivencia diariamente. Então, é uma luta constante, eu acredito que é uma construção constante e que está longe de terminar, né, por parte de toda a rede de proteção. Muito obrigada, doutora Érica, por nos iluminar com esses conhecimentos. Érica, querida, muito obrigada da mesma forma, foi um prazer muito grande te ouvir. Nós sabemos que diariamente diversas mulheres são vítimas de feminicídio no país. Sabemos que a Lei Maria da Penha realmente foi um avanço, que nós temos uma das leis, uma das melhores leis do mundo, mas nós também sabemos que nós precisamos fazer com que todos os instrumentos que a Lei Maria da Penha criou sejam efetivamente aplicados. Precisamos sim trabalhar em rede. Que bom saber, te ouvindo hoje, que nós não estamos nunca prontos, por isso a busca de capacitação, por isso a importância de que toda a rede seja capacitada, que nós, promotores de justiça, também possamos ouvir outros colegas que tenham toda essa tua experiência, que possam realmente auxiliar a fazer uma escuta mais efetiva, a nos auxiliar a saber acolher essa mulher e, como tu mesma dissesse, não culpabilizar essa mulher, não revitimizar. Érica, muito obrigada. Tenho certeza que todos nós hoje começamos o dia de uma forma e vamos terminar essa nossa manhã mais felizes por ter te ouvido, mais capacitados, e todos que nos ouviram também, sejam colegas, né? Todos que estão nos ouvindo pelo YouTube também, que tenhamos aprendido muito, que tenhamos refletido e que a gente siga refletindo sobre a importância de se fazer um bom atendimento, um bom acolhimento dessa mulher. Muito obrigada. Marta. Eu e a Gabriela estávamos aqui ouvindo, Érica, como eu botei no chat, esse teu importante provocação, né? Porque essas falas provocam reflexões. Eu sou promotora aqui, sou das mais antigas, há quase 30 anos, e como é importante ver essa evolução do Ministério Público, das instituições parceiras, do sistema de justiça, para aprimorar o olhar e o acolhimento sobre essa matéria e sobre essa mulher em situação de violência. Eu fui promotora lá atrás no GCRIM, né, Carlinha? A Carlinha também. Eu fui promotora lá no interior. E é muito importante estar aqui hoje a Gabriela, que é uma moça jovem, que traz uma nova geração de educadores, de capacitadores e que busca. E também é importante, aqui que está chegando o nosso subprocurador para assuntos institucionais, que foi um incentivador através da criação do GPVID aí, para dar voz a Érica, porque ele é um grupo de operações coordenado pela Carla aqui no Rio Grande do Sul, que dá voz a esse desejo do Ministério Público brasileiro de dar força à capacitação, à melhoria, né, Carlinha, através aqui da coordenação da Carla, da melhoria e a priorização, a articulação e a priorização desse trabalho, porque eu acho que ele sempre foi importante para o Ministério Público, ele sempre foi importante para todos nós, só que a gente evoluiu, capacitou e agora, em criação de grupos e lendo os teus livros e acompanhando aí o trabalho agora da Gabriela, a gente está trabalhando isso como uma prioridade. Mesmo, Daniela, que você que está no interior há quantos anos? 16, 17 anos, a gente vai trabalhando a priorização nossa
como profissional, mas também é muito bom a instituição estar abraçando, né, aí com a Carlinha, com a Érica e agora trazendo a Gabriela junto, né, e formando essa rede aí de apoio à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Muito obrigada por vocês nos proporcionarem essa reflexão, esse momento. Carlinha aí é praticamente minha chefe, né? Porque manda em mim. Então, assim, o que a Carlinha puder proporcionar aqui na escola, que é nosso Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, para que outras pessoas possam ter este olhar tão importante que tu nos trouxe, o CEAF do Ministério Público do Rio Grande do Sul está totalmente à disposição de vocês. A casa é de vocês. Então, eu peço que vocês, em 1 minuto aqui, encerrem, porque eu já encerrei a minha fala de agradecimento e gratidão a todos vocês e a equipe aqui do CEAF e a minha amiga Carla Frois. Vamos lá, 1 minuto, e aí a Carla quer também fazer um convite. Bom, o meu encerramento é de agradecimento, né, pela Érica nos passar todo esse conhecimento, toda essa experiência. Como já foi dito, nós saímos hoje diferente do que começamos o dia. Nós vamos terminar o dia com mais conhecimento e eu acredito que com mais esperança no trabalho que é realizado, né? É um trabalho constante feito com a rede de conscientização e de maior acolhimento e empatia em relação à mulher vítima da violência, em situação de violência. Eu acredito que no momento em que os profissionais que tratam, os profissionais da rede que tratam com a mulher em situação de violência tenham esse olhar mais empático e justamente de acolhimento e ouvir o que a mulher tem para trazer, sem julgamentos, sem dar um entendimento do que acha melhor, porque cada um de nós, o que a Érica passou durante toda a sua exposição, no sentido de que cada caso é um caso, né? Então, a vivência, a vida dessa mulher, ela é muito particular e nós temos que respeitar essa vivência e nos colocarmos no lugar dela para entender as decisões e as atitudes que ela vai ter a partir de então e respeitar. É questão de respeito, né, a essa mulher vítima de violência que já está tão machucada e que já traz esse dano consigo, respeitar os seus entendimentos e nunca fechar as portas da rede, né? Estarmos sempre à disposição para ouvi-las e para acolhê-las quando elas assim nos procurarem. Então, é um aprendizado, né? E, Érica, poderia te ouvir o dia inteiro, como eu coloquei no chat aqui, por essa riqueza de conhecimento, de experiência. Então, eu só agradeço a possibilidade de estar aqui conversando nessa conversa e nessa troca de experiências. Obrigada. Érica, querida, então, obrigada de coração. Muito feliz com a tua fala hoje, que tu possas retornar muitas e muitas vezes a falar aqui com a gente no CEAF, a trazer um pouco mais do teu conhecimento. Tenho certeza que todos nós aproveitamos muito essas horas, esse período que tivemos para te ouvir, que vamos encerrar, sim, esses 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, mais motivados, mais fortes, para que possamos, então, continuar nessa luta que é de todos e todas nós. Muito obrigada mesmo.